Na verdade, assim, a minha relação com o Brizola é bem anterior ao retorno dele. O meu pai foi secretário de imprensa quando o Brizola era governador do Rio Grande do Sul. E como vocês sabem, quando o Jânio renunciou, houve aquele movimento da legalidade e tal, e o meu pai, como secretário de imprensa, foi o responsável pela organização da rede radiofônica da legalidade, que foi o que deu sustentação ao movimento a nível de comunicação, assim. O meu pai chamava-se Hamilton Chaves, era jornalista. O gabinete de imprensa ficava no porão do palácio, tá? Depois de um momento de tensão muito forte, o Terceiro Exército resolveu aderir ao movimento da legalidade. E o general Machado Lopes, que era o comandante do Terceiro Exército, vai até o palácio. Me lembro do meu pai contando que ninguém sabia direito o que ele ia fazer lá, se ele ia dar voz de prisão ao Brizola ou que tipo de reação ele teria. E ele foi para dizer que estava ao lado do movimento da legalidade e tal. A decisão do Terceiro Exército parece que foi super importante, na medida em que os militares golpistas acharam melhor recuar, porque como o exército estaria dividido, não era a hora. Claro que depois, com o passar do tempo, a gente percebeu que eles, na verdade, só recuaram e adiaram, digamos, o que eles poderiam fazer em 61 para 64. Depois o Brizola foi se candidatar a deputado federal no Rio de Janeiro. Meu pai ficou em Porto Alegre, elegeu-se vereador em 62, até que em 64 o golpe cassou o mandato dele, expurgou ele do serviço público, cassou os direitos políticos, enfim, foi parar na cadeia. Quando eu já tinha 18, 19 anos e tal, eu comecei a me interessar por fotografia e fui buscar alguns amigos do meu pai que eram fotógrafos para me ensinar a fotografia, e esses amigos do meu pai eram fotojornalistas. Fui exatamente na Zero Hora, que era um pequeno prédio lá no centro da cidade, não havia esse prédio aqui ainda, estava sendo construído. E em 1969 eu fui acolhido pelo editor de fotografia lá, que não tinha nenhum emprego para me dar, mas me franqueou, dizendo, se você quiser, até porque era uma empresa pequena na época, né, se permitir uma coisa dessa, se você quiser frequentar o departamento aqui, eventualmente sair com um fotógrafo no carro, na caminhonete, ver como é que a gente trabalha, fica à vontade. Bom, acho que 8, 9 meses depois alguém disse, bom, o garoto aí está ajudando, contrata ele como aprendiz de auxiliar de laboratório, sei lá o quê. Nesse meio tempo eu já aprendi a revelar filme, fazer cópia, enfim, já fazia algumas coisas no laboratório. E menos de um ano depois eu era fotógrafo. Em 1974, no dia que completava os 10 anos da cassação, já que os políticos da primeira lista de cassados, lista essa na qual os nomes principais eram do Jango, que era presidente da República, e do Brizola, a Veja, eu era fotógrafo da Veja em Porto Alegre, a Veja me pautou a sucursal para ir ao Uruguai acompanhar o dia do Jango e o dia do Brizola, que estavam no exílio, e o que eles iam fazer nesse dia em que completava os 10 anos. O ministro da Justiça, Armando Falcão, tinha dado uma declaração muito dura, dizendo que se eles voltassem seriam presos. Isso baixou muito o astral das pessoas que estavam no exílio, deles dois principalmente. Eu e o Luiz Cláudio chegamos na fazenda, o Brizola disse que não falaria, que não queria falar nada, usou uma frase, inclusive, muito típica dele, dizendo, a gente quando está por baixo todo mundo pisa em cima, então eu não tenho o que falar, porque o que eu disser não tem a menor importância nesse momento, os derrotados não têm voz, enfim. E, claro, eu me identifiquei como filho do Hamilton Chaves, jornalista e tal, ele ficou, obviamente, sensibilizado, e nós então pedimos para ele que, já que ele não queria dar declaração nenhuma, que se ele pelo menos nos permitiria acompanhá-lo durante o dia. E nós acompanhamos ele nesse dia, então, que completava os 10 anos da cassação, em 1974. Talvez seja uma das poucas fotos que existe do Brizola no exílio. Ele no Pampa uruguaio, lá no meio do campo, como um cidadão comum. Quando no final desse dia ele nos convidou para voltar com ele de carona para Montevidéu, ele guiando uma velha Kombi, e no fim do dia, ao chegar em Montevidéu, ele disse, olha, eu vou dizer apenas 2 frases que vocês podem publicar. A primeira ele disse, eu quero dizer que eu fui derrotado militarmente e não politicamente. E a segunda, ele pareceu para mim um absurdo na época, em 1974, ele disse, vou voltar. Eu e o Luiz Cláudio achamos que não havia a menor condição dele retornar naquela época. Para minha surpresa, em 1979, apenas 5 anos depois, eu estava em São Borja. Desculpa. Fotografando o retorno.
o emocionante retorno. E foi um prazer para mim, porque naquele dia do retorno, foi uma sexta-feira, a Veja não tinha condições mais de usar o material que eu ia produzir em São Borja, que fica a 600 km de Porto Alegre, não tinha condições de usar na capa da revista. Mas eu resolvi, além de fazer preto e branco, que é o que tinha sido pedido, resolvi fazer cor. E liguei para São Paulo e falei, eu fiz algumas fotos a cores também, muito boas. O clima aqui foi muito legal. Acho que dá para aproveitar. Tem um avião saindo com uma equipe do Estadão aqui de São Borja que vai para Porto Alegre. Se alguém pegar meu filme em Porto Alegre na primeira hora agora e levar para São Paulo, no fim do dia o filme vai estar aí, dá para revelar e botar na capa da revista. E foi o que aconteceu. A Veja mandou comprar uma passagem, um repórter comprou uma passagem, esperou meu filme na pista do aeroporto. Assim que o táxi aéreo desceu com o pessoal do Estadão levando o meu filme, esse repórter pegou o filme, levou para São Paulo, revelaram e eu fiz a capa da Veja naquela semana que o Brizola voltou do exílio, da qual eu muito me orgulho. Você aqui firme, não? Verdadeiramente, eu sei que eu estou chegando em casa. Isso é uma emoção muito grande, me conforta muito, a minha mulher. Foi realmente um momento de grande emoção. Eu não esperava tanta generosidade, tanto calor. Sabe o que é isso? Isso é a saudade. O jornalismo é uma coisa, é um trabalho coletivo, né? Todo mundo sabe disso, ninguém faz o jornalismo sozinho, mas é preciso também que a gente tenha consciência que em determinado momento a coisa fica na tua mão, depende muito de você. Quer dizer, em determinado momento você está lá em São Borja, você tem um repórter, você e o seu repórter são os olhos, os ouvidos, a voz da revista naquele lugar. E talvez de todo o período que eu trabalhei na Veja, foram quase 12 anos aí, foi talvez o momento que mais eu senti a revista na minha mão, quer dizer, que mais eu senti os caras comprando uma passagem só para levar um filme para São Paulo em mãos, né? Então isso é uma coisa assim que eu senti muito a revista na minha mão, me deixou muito contente como jornalista e, enfim, como brasileiro. Foi legal ter registrado.